Vai falando aqui, tá? Olá pessoal, boa noite. Aí vamos esperar, aguardar o pessoal entrar, né? Tudo bem, pessoal? Vivi, Gisélia, Isa Pereira, Ju Ponto. Até o Fernando tá aí, ó, Fernando. Fernando, gostei de ver teu lá no como é que chama lá? O Morrinho. Foi no Morrinho. Top paraglider, hein? Show, tá? Adorei esse paraglider seu. Tô ficando... A Gisélia tá falando que faltou você no congresso da... Hoje, Célia. Não deu pra eu ir, tava tendo curso aqui, né? Tive que ficar na especialização. Pessoal, a gente só tá esperando o pessoal entrar aí, tá bom? Pra gente começar a nossa live desta segunda. Um tema muito interessante que tá fixado aqui, ó. Que nós vamos falar do A-Frame Deformity. Vocês conhecem essa técnica? Vocês sabem preencher órbita de uma forma adequada? Então, nós vamos dar algumas dicas aqui para vocês em relação a essa área tão difícil e tão multidisciplinar e multimaterial. Muita gente entrando. E ó, pessoal, podem ir perguntando qualquer coisa relacionada a isso, tá? O legal é que vocês coloquem aí na caixinha aqui, ó. Porque o pessoal fica perguntando aqui e a gente perde muito. Então, melhor é vocês colocarem na caixinha. E a gente vai falar muito aí sobre os tratamentos da região periorbital. E aí, podemos começar, Eduardo? Eu creio que sim, né? Por causa do horário. Já 8h07, né? Gente, hoje é um dia que a gente tem academia, então a gente não pode faltar. Não vai demorar muito tempo não, né, Eduardo? Tá também para não ficar cansativo, né? A Xênia já tá lá. Pode demorar muito. Vamos ser objetivos. A live não. Tem que ser direto na ferida. Ou melhor, direto no A-Frame Deform. Então, pessoal, olha que legal. Nós colocamos aí para começar a nossa live, instigar vocês um pouquinho aí, né? Sobre os tratamentos periorbitais, de como a gente pode fazer alguns dos tratamentos para a gente poder recompor a nossa órbita. Então, né, Eduardo, a gente sempre fala com nossos alunos. Adoramos fios, adoramos preenchimento, adoramos bioestimuladores, mas tudo vai depender do planejamento e da parte óssea, principalmente do paciente. Então, esse termo de estruturação e reestruturação facial é um termo que nós demos há muito tempo nos nossos cursos, principalmente nos nossos cursos de fios e de preenchimentos. Por quê? Fio mais preenchimento é vida. É vida porque são os dois materiais que são imprescindíveis na hora de você reconstruir faces, né? E falando em faces, também falando na região orbital, periorbital, tá bom? Então, são essas regiões que a gente tem maior apreço, porque são regiões difíceis de reestruturar ou de estruturar. Por que reestruturar e estruturar? Porque depende se a pessoa é jovem e tem a parte anatômica faltando, ou então com pouca estrutura óssea, né? Ou até com pouca estrutura de tecido celular subcutâneo na estratigrafia facial, nós temos que saber o que está faltando para a gente estruturar. E no envelhecimento, a gente tem que entender a estratigrafia anatômica daquele tipo facial
para a gente reestruturar o que o paciente perdeu. Então, isso daí é o mais importante hoje que nós temos que dizer, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho aí da parte superior, lateral e inferior de órbita. Você sabe preencher órbita? Olha aí essa foto aí, ó. Uma das maneiras que a gente faz para poder reestruturar a parte superior de órbita, no caso de uma perda anatômica, né, desse paciente, que ele é um paciente jovem, de menos de 30 anos, ele já tem uma anatomia dele com uma perda, né, não é uma perda do envelhecimento, e isso vai piorar com o envelhecimento dele. Então, a gente agiu, no caso, no foco, aonde ele precisa de estruturação, certo? E é importante colocar também, porque às vezes essa profundidade que tem aí não é só em deficiência de tecido. Às vezes o paciente tem uma órbita, uma rima orbital superior muito proeminente. E tendo essa rima muito proeminente, dá a sensação que o olho está fundo. E aí a gente tem que compensar, né, essa proeminência exacerbada da rima orbital superior com preenchimento, né, nessa região aí. E o que é o waveframe deformity, Eduardo? É uma profundidade que a gente tem ali, que eles falam assim no formato de A. Da letra A, que é na medial, né? Na medial ali. E que esse produto ele pode ser preenchido, normalmente usa-se o ácido hialurônico para a gente preencher nessa região ali, né? Aí vai depender o grau de severidade da perda para a gente ver qual reologia de preenchedor a gente vai utilizar ali, né? Até isso é importante. E aí eles perguntam às vezes, a gente pode associar isso aos fios? O que você acha, Patrícia? Pode associar ou não? Deve. Isso. Deve associar tanto na pálpebra fixa superior quanto na pálpebra inferior. O fio é fundamental, tá? Então, uma das coisas fundamentais do fio, tanto para você reestruturar a parte superior como inferior, é a formação da parte fibrótica da malha do fio. Então a gente tem uma formação controlada, além da liberação de colágeno, que é super importante. Então é fato que existe essa liberação muito boa de colágeno também pelos fios, né? E aí vai depender muito da profundidade que você coloca esse fio. Então a gente tem subcutâneo superior, superficial, médio e profundo. Então, quando a gente quer um resultado mais rápido, com certeza a gente tem que saber colocar o fio na região mais superficial. Isso acontece também com alguns tipos de bioestimuladores, apesar de que nenhum é indicado em bula, né, para preencher a região, para poder bioestimular a região periorbital. Então, a gente fica muito limitado no que é colocado realmente nos papers. Nos papers a gente tem fio. E também alguns tipos de peelings, quando a gente peca naquelas pequenas rugas, peelings e tratamentos periorbitais com agentes químicos, né, que são complementares também. Então, além dos fios, a gente tem os agentes químicos e o perfeito preenchimento com ácido hialurônico. Por quê? O ácido hialurônico, ele vai dar vida, entre aspas, ao osso e ao tecido celular subcutâneo. Sim, não é isso? Porque isso vai sendo acentuado pelo processo de envelhecimento. A gente sabe que a órbita, normalmente, ele tem a absorção da rima orbital superior medial e da rima lateral inferior medial, lateral inferior, né, da órbita. Então, essa reabsorção que a gente tem óssea aí, né, vai acentuar esse processo, né? E aí é lógico, os peelings, o que a gente está colocando aí, que ela colocou de peeling, não é que o peeling vai tratar o waveframe deform. Não. É uma associação para melhorar o aspecto da região. Da pele. Dá pra gente melhorar ali essa pele. Mas aí a gente precisa de quê? De preenchimento propriamente dito. Né? As pessoas às vezes perguntam, o fio vai preencher ali? Pra gente fazer preenchimento com fio, é muito difícil de ter um resultado igual a gente tem com o ácido hialurônico, principalmente, né? Na parte óssea, né, Eduardo? Porque o ácido hialurônico, ele é um material, claro que ele não é igual ao osso, mas hoje é o que a gente tem para poder substituir a parte óssea em algumas situações e também a parte de gordura no tecido celular subcutâneo. Aí a gente vai ter que saber se é uma gordura
mais na camada, mais na parte superficial do tecido celular subcutâneo, ou mais médio ou mais profundo. Então, a gente sabendo qual é o tecido que falta, né? Sim. Se é a camada areolar, se é a camada lamelar de gordura, anatomicamente falando, a gente vai saber melhor a profundidade. Isso é anatomia pura. Sim, e também o que é importante a gente colocar, a gente precisa de usar um material que tenha reversibilidade, né? Porque a gente está trabalhando em uma área nobre. É por isso que o ácido hialurônico é o padrão Gold, né? Dessa área aí, que a gente consegue trabalhar melhor, né, nessa região. Quando se fala assim, primeira eleição, material de primeira eleição aí é ácido hialurônico, né? E de preferência a um ácido hialurônico em que você consiga trabalhar com hialuronidase e consiga degradá-lo de forma rápida, né? Eficiente. Porque, na verdade, o que a hialuronidase vai fazer, ela vai quebrar a ligação entre as cadeias, né, do ácido hialurônico aí. Então, às vezes, você tem um ácido hialurônico de difícil degradação, a gente tem que tomar cuidado em trabalhar nessa área aí, né? A Ivanete quer saber se essa técnica, esse tratamento serve para o olhar caído. Oi, Ivanete, uma perguntinha super interessante aí, né? Você tá falando se esse tratamento serve para o olhar caído. É uma excelente pergunta, mas difícil de responder, porque a gente precisa estar com o paciente aí. Depende do olhar caído. Esse olhar é por falta da parte de sustentação óssea superior da órbita? Ou é a parte posterior de órbita? Ou é a têmpora que é muito profunda? Então, a gente tem que ter o olho clínico para a gente identificar aonde precisa reestruturar. Se for por conta disso, realmente é um tratamento interessante com preenchedores. Agora, se for outro diagnóstico, a gente tem que usar outros tratamentos ou associar esses tratamentos. Então, excelente. E às vezes a gente associa ainda até uma blefaroplastia, né? Sim, a blefara é super importante. Que tem que encaminhar para o cirurgião para poder fazer essa blefaroplastia, né? Para depois retornar para a gente dar sequência. Mas não pensem que a blefaroplastia vai substituir o ácido hialurônico e vai substituir fios, não. Tem uma pergunta sobre isso, né? Qual que é a pergunta, Manu? Se substituiria a blefaroplastia. Olha que pergunta legal. Se esse tratamento ou esses tratamentos vão substituir a blefaroplastia. Nunca. Não. E nem a blefaro vai substituir esses tratamentos. Então, tudo é uma associação. A blefaro é quando a gente tem excesso de pele, né? Então, muitas vezes a gente tem que reconstituir a parte óssea, que a blefaro não faz isso. Tem que devolver colágeno, que a blefaro não faz isso. E tem que também tirar o excesso de pele. Então, olha como que o diagnóstico é importante. E cada profissional, às vezes, puxa para a sua área. Nós, harmonizadores da face, competentes, nós puxamos para todas as áreas. Porque a gente sabe o que é necessário para a estruturação e reestruturação da órbita. Tá bom? Estão perguntando os riscos dessa técnica. Aí, gente, perguntando os riscos. Então, olha aí, por isso que a gente colocou esse desenho aqui, ó. Essa foto aí. Essa foto. De um corte occipital aí, pra gente ver a parte interna, né, da órbita. Exatamente. Então, a gente vê aí, né, pessoal, até não só a órbita, mas como procedimentos em nariz que a gente tem feito, né, e cada vez mais capacitados nos procedimentos cirúrgicos em nariz. E aí, por isso a gente tem o Perfect Nose, que agora é credenciado pelo MEC. Olha que legal. Nós também temos que saber que a gente tem uma ligação muito forte, né, Eduardo? Entre a parte nasal e a parte orbital. Principalmente se dado pela artéria etimoidal anterior. E principalmente o risco é dado pelas veias, né? Tanto etimoidais quanto oftálmicas superiores, tá bom? Então, tem muito da anatomia aí, da vascularização entre artérias e veias que tem que estar aqui na ponta da língua e também no seu planejamento para que a gente possa reestruturar com ácido hialurônico a região de órbita. É isso? Sim. A Thaisa está perguntando se tem risco de deslocar o preenchedor. Sim. Dependendo da profundidade e da camada que você coloca um preenchedor e da reologia dele... Porque é o seguinte, o que vai definir? A gente procura nessa região trabalhar com material, como a gente tem uma região de alta mobilidade, a gente vai procurar trabalhar com material coeso,
né, que tem uma boa coesividade, para ele poder suportar essa mobilidade. A gente não quer trabalhar aí com materiais de projeção de tecido, né? Não importa para a gente o G-Prime, a gente não quer materiais de alto G-Prime, a gente quer materiais aí coesos, né? E para isso, cada material você tem uma indicação de cada ácido hialurônico para essa região. Pessoal, e não adianta decorar não, esse ácido é bom para lábio, esse ácido é bom para têmpora, esse ácido é bom para região orbital. Não é assim que a gente faz, você tem que entender profundamente das características reológicas de cada material e do que o paciente precisa, do tipo de pele, do tipo facial, um paciente hipovolumétrico, hipervolumétrico, normovolumétrico. Então, isso você tem que entender melhor da reologia e utilizar os melhores materiais para isso, né? É isso que a gente ensina muito no PAP, que é o preenchimento de alta performance. Esse curso de preenchimento de alta performance, a gente vai falar em todos os preenchimentos da face, sendo bem detalhado na região orbital, na região temporal, na região de pescoço. Você sabe preencher pescoço? Então, é uma das coisas que muitas pessoas não sabem. Você sabe preencher terço superior? Muita gente faz bioestimulador, mas nunca fez ácido hialurônico em terço superior, sendo que o ácido hialurônico é muito mais seguro, muito mais preciso no seu preenchimento. Utilizamos bioestimuladores? Sim. Mas utilizamos preenchedores? Sim. Tudo dentro da sua indicação. Então, quando a gente fala de região orbital, é uma das regiões mais nobres e que você tem que entender como se faz ou quais são as técnicas. Não existe uma técnica só. Existem técnicas, reologias de produto para você reestruturar essa região. A Jaque está perguntando qual que é a quantidade segura por sessão para esse tratamento. Então, legal sua pergunta. É interessante isso, porque é o seguinte, a gente não tem ainda um consenso hoje em dia em relação à quantidade que vai colocar nessa região. Pegando alguns trabalhos que falam, alguns papers que falam de preenchimento em região periorbital, o que normalmente varia ali de 0,1 a 0,3 ml por área, por sessão. Não quer dizer que você não precise usar mais produto. Mas dependendo da região, por sessão, a gente vai variar aí em cada local de 0,1 a 0,3. Mas isso aí é muito importante em relação à reologia do preenchedor que você está trabalhando. Eduardo, inclusive nós já utilizamos mais do que isso dentro de uma proporção na face do paciente, Sim. né? Mas o Eduardo está falando em questões seguras, né? Dentro dos papers. Isso é por região, por área, né? E aí quando a gente vai fazer o A-frame deform, o preenchimento disso aí, não é uma área só. A gente tem que olhar a órbita inteira. Então, é isso que a gente pode ter ali. Esse aprofundamento em decorrência de uma deficiência anatômica ou então uma deficiência anatômica associada ao processo de envelhecimento. Então, tudo isso aí vai interferir diretamente no planejamento. É muito complicado quando a gente fala de quantidade, né? Porque às vezes as pessoas querem algo matemático, uma conta por questões didáticas, né? Mas esse volume de produto, a quantidade, ela pode variar muito, porque cada caso a gente tem um resultado e tem uma aplicação. E outra coisa, a gente tem que parar com aquilo de pensar que tudo em preenchedores, em harmonização, tem que ser feito em um dia só. Né? A gente tem que entender que a gente tem que segmentar o tratamento, Sim. fazer de maneira segura. Né? Então, muito cuidado nisso, em fazer... Porque o Instagram hoje, as pessoas postam antes e depois e fica aquilo que foi feito de uma hora para outra, ou em uma hora, em uma sessão. No americano chama isso de lunch time, né? No intervalo pequeno você vai e faz um procedimento. Então, muito cuidado com isso, né? A gente está trabalhando em áreas muito nobres. A gente tem ali tanto ramos de carótida interna quanto carótida externa. Então, a complicação que a gente tem ali é grande. Então, pessoal, como a gente está falando também do tema A-frame deformity, essa deformação do quadro, que é a tradução ao pé da letra no inglês, é essa parte aqui, ó, anterior, que forma uma letra A. Então, é isso que o Eduardo está falando dos papers, como a gente lê muito, né? A gente tem que colocar para vocês o que é mais seguro, que está dentro dos artigos científicos, dos papers, que tem uma relevância maior. E tem muito pouca publicação sobre o A-frame deformity. Então, o que a gente tem é realmente uma quantidade pequena, com uma reologia de média a baixa, vários aspectos da reologia de materiais nessa região, porque é uma região muito, muito, muito perigosa e são pouquíssimos injetores que sabem
preencher bem. Então eu coloquei aí, né, Eduardo, um caso bem interessante do A-frame deformity. Vocês podem ver que a gente não consegue de uma hora para outra, mas a gente tem aí, ó, desse lado aqui, o lado sem preencher e do lado de lá, do lado direito do paciente, né, o lado preenchido. Então o que vocês podem notar? Aquele aprofundamento do lado esquerdo do paciente, a gente conseguiu na primeira sessão amenizar. Nem sempre a gente consegue fazer com que fique muito do jeito que a gente gostaria, ou do jeito que o paciente gostaria, porque a gente precisa de mais sessões, né? O material precisa de acomodar. Mas olha como que o olho ficou mais amendoado, deu mais brilho na pálpebra superior, né? Do que do lado esquerdo, que a gente tem aqui, ó, uma profundidade no A-frame deformity bem grande, colocando esse paciente com o olho fundo, vamos dizer assim, né? Então, é um excelente exemplo de um preenchimento de antes, né, de um lado preenchido e de outro lado não tendo preenchimento do A-frame deformity. Estão perguntando se poderia falar um pouquinho mais sobre o PAP. Ah, pessoal, aí tem um monte de gente falando que vai fazer o PAP. O que é o PAP? Ó, grande curso que chama Preenchimento de Alta Performance. Esse curso a gente vai ensinar toda a reestruturação e estruturação, no caso de pacientes jovens, de uma face, começando pela têmpora anterior, a têmpora posterior, que ela tem muito esmaze, que a gente consegue fazer lifting com ácido hialurônico e já é um preparo para colocação, para melhor colocação de fios. E também associando isso com todos os bioestimuladores. Então a gente vai falar do Radiesse, vai falar do Sculptra, vai falar do Harmonica, que é essa nova tecnologia aí que chegou pela Allergan. E a gente vai falar quais são as principais indicações do Harmonica e como você deve usar com segurança. A gente usa bastante o Harmonica já há alguns anos. A gente tem uma experiência muito boa nele. Também do Profile, que é um bioremodelador, mas também bioestimula de um outro mecanismo de defesa, de ação. De outro mecanismo de ação, né? Ele vai fazer um estímulo dentro da matriz extracelular. Então, a gente tem indicações precisas para a utilização do Profile, do Radiesse, do Sculptra, do Harmonica e do Elancê. O Elancê também muito bacana, muito bom, e a gente vai colocar todos esses bioestimuladores na utilização dos ácidos hialurônicos juntamente na face para uma reestruturação. Então, isso chama preenchimento de alta performance, tá bom? Que só na Top tem. Agora, no final do mês, gente, não perca esse curso porque a gente vai dar. E isso é avançadíssimo. A gente não vai falar de nada básico. Então, a pessoa tem que ter muito pré-requisito para fazer esse curso, tá? Já tem quantas vagas? Só 3? 3 vagas só, agora no final do mês. É um curso novo aqui na Top, né? E é um curso que vocês vão aprender a preencher os lugares mais inusitados, pescoço com ácido hialurônico e também utilizar do bioestímulo, tá? Em quais camadas, em quais propensões e saber como lidar com isso no pós e nas sessões seguintes. Reforçando a data, por favor. A data do PAP é 25 e 26 de abril. 25 e 26. Então, 25, gente, vai ser uma teoria pesadaça, falando de tudo isso. Têmpora, área de órbita, área de malar, os mais complexos, área posterior, que é a área de CK4, área de pré-jaws, que você não consegue preencher, área de pescoço, tá? E todos os bioestimuladores e bioremodeladores. Passando pelo Harmonicap, Elancê, Sculptra, Radiesse e Profile, aproveitando o melhor de cada um. Então, vai ser bem legal. E é um curso que, assim, muita gente que já é especialista, né? Até os nossos alunos ainda não tem todo esse conhecimento. Então, eu acho legal até quem já terminou a especialização. Outros cursos, tem vários alunos aí que tem ainda um pouco de insegurança em relação a usar todos esses materiais. Vem porque é super avançado. A gente vai dar um dia de teoria pesada e outro dia de muita prática, tá bom? Então, pelo menos 4 pacientes por dupla, no mínimo. Pode associar essa técnica com fios na sobrancelha no mesmo dia? Então, depende. Né? A gente fala assim,
É muito complicado Vocês em ouviram a generalizar. pergunta? Será que eles ouviram? Será que eles ouviram? Pode associar essa técnica do A-frame deformed com fios na mesma sessão? O que a gente fala depende, porque às vezes dependendo do fio que você for trabalhar e da colocação desse fio, do estiramento que você tem dos tecidos ali e da deposição do aço, você pode deslocar esse produto. O ideal é a gente fazer esse tratamento segmentado, né? Aí vai depender de cada caso, se você coloca fio primeiro e faz o preenchimento depois com ácido hialurônico, ou vice-versa, ou faz primeiro o ácido hialurônico e depois põe fio. Tá? Não existe um protocolo que tem que ser sempre do mesmo jeito para todo mundo, né? Você tem uma singularidade dos pacientes, né? As pessoas... Então isso que vai depender muito quando que a gente vai usar fio e quando vai usar preenchedor. Às vezes a gente não precisa de usar fio. 26, né? 27? É, né? 25 e 26. Ixi. 25 e 26. Peraí. Tá. Pode continuar, Eduardo. Pode falar que eu tô com... Qual outra pergunta que Tem mais alguma pergunta? Isso. E bastante elogio, viu? Bastante. Obrigado, pessoal. Alguém perguntou a respeito também do PAP, né? Esse curso preenchimento de alta performance que a gente colocou, o que a gente quer ensinar as pessoas nesse curso, passar para eles, né? A experiência que a gente tem com o preenchedor e que mostrar o seguinte: a gente não precisa de volumizar a face, gastar 10, 20, 30, 40 ml de ácido hialurônico para a gente conseguir um resultado previsível, né, e que dê um lifting satisfatório na face, né? Não é a quantidade de produto que a gente coloca, e sim a qualidade do produto e a forma que é depositado esse material em cada região da face. Porque a gente pega muito na anatomia que o que vai definir pra gente como colocar a quantidade de produto é a anatomia. É o processo de remodelação e de envelhecimento de cada paciente. Então aqui a gente não é vendedor de ácido hialurônico. A gente quer ensinar as pessoas terem resultado com previsibilidade e mais segurança. Então é isso que é o PAP. É algo seguro e previsível, né? E que todo mundo pode fazer isso. Não é uma técnica específica para um tipo de tratamento, não. A gente quer colocar isso para todo mundo. Qualquer profissional, desde que estude e aprofunde nisso, ele pode fazer. A Mônica está perguntando sobre o curso de Nose. É o Perfect Nose? Perfect Nose é um curso cirúrgico que está credenciado pelo MEC já. Uhul! Então, vocês já podem colocar, quem fizer esse curso a partir dessa turma, já pode colocar que tem o selo do MEC, tá? Tanto ele quanto o C+. Já está credenciado pela Faculdade FAIP. Muito bom. Mas então, voltando, queremos agradecer, né, Eduardo? Olha que legal aqui, ó. 1.424 pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Isso aí, muito obrigado mesmo. A confiança, né? Muito legal ver isso, né? Como foi crescendo. Eu acho que o assunto também permite. O curso PAP está sendo um sucesso. Os primeiros credenciados vão ser agora em abril, né? Terezinha tá falando do Perfect Nose, nossa professora Perfect Nose. Então, é um curso bem legal, tá, gente? O Perfect Nose, a gente tem o Perfect Nose 1 e vamos lançar o 2 para quem já tem experiência em rinomodelação de alta performance, que é essa que é avançada. Por quê? Porque a gente tem uma técnica cirúrgica mais avançada que a gente vai colocar no Perfect Nose 2 para aquelas pessoas que já têm experiência, porque a pessoa que não tem, né, Eduardo, ainda tem uma experiência cirúrgica, mas não tem experiência com o nariz, ela tem que passar primeiro por esse. Não porque a gente não queira ensinar, é porque existe uma sequência de aprendizado, porque senão você pode destruir o nariz. Pensa bem. Então, aqui na Top a gente preza pela segurança acima de tudo, tá? E aí, aqui só em Belo Horizonte, tá? Por enquanto, só em Belo Horizonte. Sim. Mas doutora Emanuele, doutora Martinha, Emanuele, Manu e Martinha estão organizando algumas turmas em São Paulo. Então, quem não puder sair de São Paulo, entre em contato com elas, tá? Entre em contato com a gente, que a gente passa o contato para vocês. E com certeza cursos como Perfect Nose, C+, a gente vai ter em São Paulo, sim. E tem o próximo, 23, 24 e 25 de maio, Perfect Nose, que perguntaram aqui. Sim. Perguntando. O Perfect Nose, que perguntou aqui, Maio. Mônica Carvalho, né?
Isso. Mônica, vai ser em maio, 23, 24 e 25 de maio, no Perfect Nose. Mas aqui, ó, fixem no PAP, que é o assunto de hoje, que a gente vai ensinar vocês com segurança preencher toda a órbita superior, órbita posterior, inferior, com muita segurança, sem que você tenha possibilidade de bolsas infraorbitais, tá? Aqueles pacientes que precisam, hoje é até interessante, eu tive uma paciente aqui particular, enquanto o Eduardo estava dando aula na especialização, eu atendi uma paciente particular que ela falou assim pra mim, tal cirurgião plástico que eu fui, ele falou pra mim que eu não posso preencher essa região aqui, porque minha pele é muito fina e não tá indicado preencher. Engraçado que eu preenchi a região infraorbital dela hoje, né? E não deu bolsa, não deu problema nenhum. Por quê? Realmente, o problema dela não era somente o preenchimento infraorbital. Ela também tinha que fazer outros procedimentos, mas ela já saiu super satisfeita com esse preenchimento, porque já melhorou, tá? As pessoas se preocupam muito, às vezes, ter uma visão muito focada em determinada área, né? E a gente tem que pensar que é o reflexo de uma área estrutural, de uma estrutura inteira. E como dão muito ênfase hoje em dia somente a órbita, a pálpebra inferior, região inferior, às vezes a olheira que o paciente tem não necessariamente é causada simplesmente pela região da órbita. A gente tem outras áreas adjacentes que têm deficiência que também acarretam nesse aumento de olheira, nessa depressão, nessa alteração estrutural na órbita. Ela seria simplesmente como um reflexo de deficiências em áreas adjacentes, né? Isso é importante a gente colocar, porque a gente não pode ter uma visão micro, a gente tem que ter uma visão macro da face. Esse é o PAP. O PAP, nós vamos ensinar vocês toda essa grandiosidade do preenchimento e da bioestimulação em toda a face, né? Dando muita ênfase na anatomia, né? Professor Giacomo, que sempre está aí conosco, é um dos que sempre a gente discute muito sobre as nossas técnicas que são registradas, e aí a gente discute com ele quais as possibilidades perante os artigos científicos e perante a nossa clínica, que é soberana, o que a gente pode fazer de melhor para o nosso paciente, sem prejudicá-los e diminuindo o risco, né? Tem uma outra perguntando aqui, ó, Seica, né, ponto Araújo, quando que vai ser em São Paulo? Então, Seica, por enquanto, as professoras Manuele e a professora Marta estão organizando essa parte estrutural em São Paulo, entendeu? A princípio, a gente só tem data definida aqui em Belo Horizonte. Junta uma turminha aí boa, tem que ser boa, que aí a gente monta essa turma em São Paulo. Mas por enquanto a gente tem que fixar aqui porque, né, pra gente é mais fácil, a nossa estrutura já tá aqui. Mas quem tiver interesse, não tiver como vir para Belo Horizonte, pode também nos contactar que a gente vai passar o contato da Manu para vocês. Primeiro vamos pro papo, né, Terezinha? Isso Sim. mesmo. Tô esperando você aqui, Terezinha. Você tem que estar aqui conosco ajudando a gente, porque Terezinha é top demais. Isso. Pessoal, qualquer dúvida, entre em contato com a gente no privado, né? Isso. E a gente vai responder tudo para vocês. A gente tem um contato direto aí tanto no WhatsApp, vocês podem entrar pelo WhatsApp, quanto também podem ligar. A gente vai deixar o contato aí para vocês, tá? Na próxima, aí no Stories, a gente vai colocar uma foto desse número maravilhoso aqui, ó, junto com o nosso contato, para que vocês possam vir conhecer a estrutura da Top, que é das melhores do Brasil e do mundo, e também saborear do conhecimento que a gente pode dar para vocês, um conhecimento que foi construído ao longo dos mais de 20 anos que a gente tem experiência cirúrgica, experiência em face, não só intraoral, mas toda a parte externa da face e pescoço, não é isso, Dá? Então, vamos encerrando aqui e nos colocamos inteiramente à disposição também por esse contato que a gente vai colocar aí pra vocês, tá bom? Vamos fazer uma coisinha diferente? Vamos. Pede o pessoal que tá assistindo a live pra tirar um print. Pra marcar Gente, vocês, isso porque a gente mesmo. vai compartilhar. Tire um print, todo mundo que tá aí na live, que a gente quer que você também seja conhecido. Coloque a região que vocês estão, a cidade que vocês estão e fale pra gente se você já é top ou se você vai ser top. E a gente vai compartilhar aqui com muito carinho no Instagram da Top. Então prepare um print aí, Eduardo. Faça uma cara bonita aí. Faça uma cara bonita, gostei dessa.
Faça um print que a gente vai esperando o seu print. Ó, e a gente pode até pensar em alguma coisa, hein? Pro print mais bonito, print mais compartilhado. Aí. Vamos ver. Né, Kate? Com certeza. A Kate vai pensar uma coisa aí pra quem for o melhor dos compartilhamentos aí da nossa live. E a gente quer esse número aqui, ó, maior, né não? Com certeza. Segunda, chame mais gente. Como que é? Ative o sininho, fala aí. Ative o sininho de notificação, pessoal. Vocês sabem onde que é o sininho de notificação? Sabem? Olha só, vocês vão lá no perfil do Instituto Top. Vem cá, Kate. Vai lá. Gente, vem conhecer o nariz perfectinoso da nossa perfectinose da marketing. Boa Olha. noite, pessoal. Olha isso, que perfeição. Tô encantada, gente. Esses dois aqui, vocês não têm noção. Eles são fera. Né? Os melhores. E você aí, ó, tá perdendo a oportunidade, vem ser top também. Olha só, sininho de notificação, a hora que acabar a live aqui, você vai lá no nosso perfil, sininho aqui em cima, ativa todas as notificações. Porque assim que a gente postar alguma coisa ou entrar ao vivo na live, vocês vão ser notificados. Não vai perder nada, né, gente? Nada. E olha só, a gente quer ver os prints que vocês fizeram aí. Quem vai ser o sortudo ou a sortuda ou o que vai aparecer com mais ênfase aqui? Nós vamos pensar em alguma coisa boa pra ser Tem que sortudo aí. ser, tem que Surpresa. ser um print bem legal, porque Tem. olha só, os dois merecem, né? Então, gente, muito, Terezinha tá falando que esse nariz tá um nojo. Não tá, Terezinha. Olha isso, eu vou até chegar mais perto pra gente ver de perto. Olha isso, Terezinha. Não, compara a minha ponta com a dela. Eduardo, você vai ter que fazer uma ponta igual. Não dá, olha Tá aqui. lindo, né? Tá Ah, demais. mas também, olha só, gente, olha quem fez. Esses dois Ó, não maravilhosos desencadeie, aqui. porque isso vai virar uma briga com os outros narizes aqui da Exato. Top. A Manu já tá reclamando ali, ó. Carol, um beijo. Terezinha tá Um falando beijo, da sua Carol. boca também, ó. Ah, e olha essa boca, gente. Ó quem fez aqui, ó, minha boca, que perfeição. Vem ser top, né, gente? Que depois vocês Mas olhem eu tô meu ganhando de perfil boca, antes viu? e hoje eu tô linda agora. A mão dos dois. Pessoal, ó, então a gente não pode delongar muito. Agradecemos demais vocês terem ficado até aqui com a gente. São muitos conteúdos maravilhosos que a gente tem pra passar pra vocês. E deixa a dica pra gente também. Chama a gente lá no direct e fala o que vocês querem ver, né? O que vocês querem ver? Conta pra gente que a gente vai bolar uma live bem legal, tirando todas as suas dúvidas. E vocês acham que essa foi boa pra vocês? Então, fala pra gente. compartilhe, fala lá que foi ótima ou não. Pode falar que foi ruim também, né? A gente aceita muito bem as críticas, que são muito boas pra gente poder crescer. Toda tá bom? crítica é bem-vinda. Então, pessoal, ó, fiquem com abraço, Deus. boa noite. Beijo, fica com Até Deus. segunda. Amo Até a vocês. próxima. Tira. Ele atrapalha total.